Boa tarde a todos, a todas. É um motivo de grande satisfação receber vocês mais uma vez aqui no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, nessa tarde chuvosa, quase glacial no Rio de Janeiro, mas por uma razão absolutamente privilegiosa, se é que essa palavra existe, que é de receber hoje aqui aquela que talvez seja, talvez não, é uma das grandes referências internacionais no estudo da história da África, da diáspora africana e dos africanos no Rio e no Brasil, que é a professora Mônica Lima, que nos brindará ao longo dessa tarde com a sua pesquisa, com os seus ensinamentos e descobertas. A professora Mônica, ela dispensa apresentações, mas ainda assim eu farei por praxe. A professora Mônica, atual diretora do Arquivo Nacional, é professora de História do Instituto de História da UFRJ, é coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos e, como eu disse a vocês, uma das grandes referências internacionais sobre esse tema tão caro à nossa história, tão caro à nossa formação. E quando eu digo nossa, eu digo do Rio enquanto cidade, mas eu digo também de Brasil, enquanto esse país tão carente de conhecer, enfim, a sua própria história, a sua própria trajetória, que muitas das vezes foi e é deliberadamente apagado. Mas sem grandes delongas, senhores e senhoras, com vocês, e quero mais uma vez agradecer a professora Mônica Lima. Bom, boa tarde, pessoas. É um prazer enorme estar aqui. Recebi esse convite com alegria, recebi esse convite me sentindo honrada, né? E recebi esse convite como mais uma oportunidade em compartilhar conhecimentos e em estabelecer diálogos sobre essas histórias que tanto nos interessam, né? E é com enorme alegria que eu vejo esse auditório cheio, né? Que coisa boa! Que estímulo para a vida, para pensar a cidade, o país, né? A nossa sociedade, e sabermos, né? Ou seja, termos comprovadamente esse interesse, essa disponibilidade visível aqui, com a presença de vocês no auditório do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a quem agradeço uma vez mais ter me dado essa oportunidade de trazer, né, algumas ideias, informações, resultados de pesquisa que eu levo alguns anos, eu já diria algumas décadas, já posso dizer assim, de trabalho com eles. Então, assim, aqui vão se entrecruzar nessa minha fala diferentes campos de pesquisa e histórias de pesquisa, né? As minhas pesquisas iniciais, se eu posso dizer assim, sobre a história da África, do outro lado mesmo do Mar Oceano, né? A história africana, que foi onde eu iniciei o meu trabalho como historiadora, como pesquisadora, né? Num segundo momento, fazendo a travessia, né? Chegando ao Rio de Janeiro, a história dessas Áfricas em contato com o Brasil, não somente com o Rio de Janeiro, mas com o Rio de Janeiro em especial, e eu vou contar para vocês por quê, com o Rio de Janeiro em especial, já. E, num terceiro momento, que é o momento mais recente, quando eu digo mais recente, é dos últimos 15 anos, né, que é essa presença africana, desses africanos e africanas nessa cidade, e a participação dessas pessoas, inclusive com algumas trajetórias individuais, às quais eu farei menção aqui, na construção dessa cidade. Esse histórico que eu trouxe para vocês, e eu vou dar exemplos desse histórico para vocês entenderem como é que ele se constituiu. Quando eu iniciei minhas pesquisas sobre a história da África, eu iniciei com estudos sobre as cidades iorubá, ali no sudoeste da atual Nigéria, né?
e de como essas cidades se configuravam e como elas reagiram às primeiras tentativas de conquista pelo colonialismo inglês. Isso lá no meu distante mestrado, né? E, num segundo momento, essas cidades, né, enfim, voltadas para esse Oceano Atlântico, né, em conexão com o Brasil, começaram a me interessar. E aí vem o segundo momento em que eu fui desenvolver uma pesquisa sobre as conexões marítimas entre o Porto do Rio de Janeiro e cidades do litoral atlântico africano durante o período do tráfico atlântico de africanos escravizados, né, dessas pessoas africanas trazidas pelo tráfico atlântico. E me interessava não o tráfico atlântico em si, não a vinda, né, das pessoas africanas escravizadas para cá, mas o que esse comércio de volta, né, o que essas embarcações de retorno levavam em termos de mercadorias e produtos, ou seja, o que existia para além do comércio de gente envolvido naquela economia, naquela grande empresa econômica que conectava essas duas margens do Atlântico. Indo pesquisar no Arquivo Nacional, né, onde eu me encontro agora, no lugar de diretora-geral, nesses livros que falavam das saídas de navios, né, em direção ao continente africano, aquela coisa da pesquisa, né, a tal da serendipidade, né, aquilo que você encontra sem esperar encontrar, né, e que às vezes vai te encaminhar por lugares que você deve cruzar. Eu encontro num desses livros, me lembro até hoje, claro, mas assim, 3 folhas soltas num livro, né, de folhas amareladas do século XIX, né, então 3 folhas soltas em papel azulado, né, com o nome e o nome de nação de 166 africanos e africanas que voltavam para o continente a partir do Porto do Rio de Janeiro. Eu já sabia da história dos retornos, né, dos retornos para a África. Eu tinha lido o livro da Manuela Carneiro da Cunha, né, Os Negros Estrangeiros. Àquela altura, gente, faz muito tempo isso, tá? O Milton Guran ainda não havia produzido a sua pesquisa que vai gerar o livro Agudais. Então, era o livro da Manuela Carneiro da Cunha e a referência do trabalho do Pierre Verger, do Fluxo e Refluxo, em que ele falava também dos retornos. Quando eu olhei aquelas folhas, eu falei, nossa, um retorno, e fui conferir, porque no registro, nas folhas do próprio livro, né, estava lá marcado o retorno desses libertos. E era desconhecido até então a história de retornos a partir do Porto do Rio de Janeiro. Só se conhecia os retornos a partir do Porto de Salvador, né? Não havia quem mencionasse, em nenhuma obra prévia no campo da história, que se conhecesse esse retorno a partir do Rio de Janeiro. E aí, pronto, né? E aí minha pesquisa virou. Porque é assim, né? A vida é como esses encontros que produzem mudanças na vida da gente. Então, foi um encontro com essa documentação, esse trabalho em arquivo que é transformador, né? Por mais que pareça para alguns, você vai ficar sempre vendo as mesmas coisas. Não. O arquivo surpreende sempre. O arquivo é um universo de possibilidades, né? É tão fascinante por isso. E aí esses documentos me chamaram e eu comecei a pesquisar sobre os retornos a partir do Porto do Rio de Janeiro. Então, foi essa uma outra virada da minha pesquisa, né? Eu fiz a travessia e olhei para essa relação, pensando o Atlântico, né? E essa que eu chamei, claro, copiando, né? Copiando não, fazendo uma citação, né, do Guimarães Rosa, dessa terceira margem do Atlântico, né? Se Alberto da Costa e Silva tinha dito de um rio chamado Atlântico, então eu me atrevia a falar da terceira margem, que era esse espaço entre as duas margens, né, o meio do rio, o meio do oceano, porque a história desses retornos se situa nesse lugar, né, que é compartilhado pelas diferentes margens, que tem no oceano o seu espaço. Bom,
E aí, novamente, as águas do oceano me trouxeram para o lado de cá. Eu passei a ter interesse em entender como é que esses africanos e africanas conseguiram reunir as condições para voltar. Porque, sim, havia estudos sobre como eles se transformaram e transformaram a costa africana, né? As cidades, sobretudo na região ali do Golfo do Benin, né? Enfim, a cidade de Lagos tem marcas importantes, cidades no atual Benin, enfim, foram marcadas por esses chamados retornados, que depois receberam o nome de brasileiros e mais tarde de agudais. Mas me interessava entender daqui, do lado de cá, como é que eles conseguiram reunir as condições para voltar. Porque não era simples, né, gente? Tinha sido gente trazida nos porões dos navios escravagistas. Eles não só conquistaram a liberdade de suas famílias, muitas vezes voltavam com as famílias, né, como reuniram as condições para financiar uma viagem de volta, porque, ao contrário de vários países das Américas, onde houve um estímulo a esses retornos, um estímulo financeiro e, muitas vezes, o financiamento das viagens, no caso brasileiro, nunca. Foram eles e elas que bancaram essa volta. Então, histórias extraordinárias, né? São essas histórias extraordinárias que me fizeram cada vez mais me interessar sobre essa vida desses africanos e africanas. Ou seja, eu continuei estudando história da África, só essa história da África que não se limita a uma história dentro do território do continente africano, mas que cruza o oceano e que deságua no Brasil, em especial nessa cidade, no Rio de Janeiro. Essa história me leva para um outro momento, né, que é uma continuação dessa parte da minha história de pesquisa, que é o encontro com a pequena África carioca. E esse encontro com a pequena África carioca ele se dá por meio do encontro com a história do Cais do Valongo. Foi quando eu fui chamada, é uma história que ainda vou contar, vou escrever sobre ela, de como eu cheguei ao grupo de trabalho que redigiu o dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial. Eu era historiadora desse grupo, tinha uma equipe que trabalhava comigo, uma equipe incrível. Cláudio Honorato era um dos historiadores, né, o autor do primeiro grande estudo sobre o mercado de pessoas escravizadas no Rio de Janeiro. Enfim, Daniele Abeta, que fez o trabalho de história oral, uma ótima historiadora, que hoje está na Universidade da Fronteira Sul do Brasil, né? E, enfim, fizemos uma pesquisa, fizemos muitas entrevistas, tive acesso a muitos documentos, alguns dos quais se encontram aqui, nessa casa, né? E essa pesquisa me trouxe, como eu sempre faço, né, questão de dizer, né, que a gente não dá voz a ninguém com os nossos trabalhos de pesquisa histórica, de divulgação histórica, né, da chamada história pública. A gente amplifica vozes que já estão ali. Essas pessoas, essas mulheres, esses homens, eles nunca deixaram de ter voz. A gente que não sabia escutar, a gente que não aprendeu a ouvir, a gente que não teve chance de ouvir. E os documentos cartográficos, audiovisuais, os documentos escritos, né, que foram, em sua maior parte, os documentos escritos, os que eu utilizei na pesquisa, eles falam com a gente escuta, né? A gente escuta no meio de todo aquele vozerio, mesmo que seja um documento da mais pura, vou botar muitas aspas aqui, porque é um título que eu sempre tenho uma certa resistência, da mais pura história oficial, né? Por mais que seja, a gente vai conseguir, e a gente pode conseguir, ouvir outras vozes e outras histórias. Escovando essa história, né, a contrapelo, é que você começa pelas brechas, pelos cantos, a trazer essas vozes para a sua real dimensão. Então, é isso.
contei um pouco dessa história porque eu acho que todo mundo tem uma história de relação com o seu objeto de estudo, né? Todo mundo. Seu objeto de interesse, se não for objeto de estudo, seu objeto de interesse, né? Enfim, seja acadêmico, ou seja um interesse puramente pessoal, investigativo, enfim, identitário, qual seja. E essa história é importante de ser contada, porque ela vai dizer um pouco da nossa relação com aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente estuda. Então, o Valongo me deu a Pequena África, me trouxe a Pequena África, né? Que, evidentemente, eu já tinha escutado falar, o famoso livro do Roberto Moura, né? Os sambas, né? Que, enfim, que é uma forma de produção de conhecimento importantíssima. Felizmente, hoje, cada vez mais, a gente tem pesquisadoras e pesquisadores dedicados à história social do samba, né? Citaria aqui Vinícius Natal, só porque é o primeiro que eu lembro, mas existem vários outros bons e boas nesse campo. E esse Stephanie também, que foi agora, além de tudo, né, uma das autoras do enredo da Mangueira, outra maravilhosa historiadora desse campo. Ou seja, eu aprendi com os documentos sobre a Pequena África, eu aprendi com a literatura, né, do campo, que ainda que não fosse abundante, e com o conhecimento que essas produções, né, intelectuais importantíssimas, que são os sambas enredo, me trouxeram. Por falar nisso, né, eu sempre cito, mas eu vou citar agora, antes de começar a apresentação propriamente dita, que é curtinha, por isso eu estou me dando chance de falar essas coisas todas, porque eu acho que faz sentido. Quando ninguém falava do Valongo, né, do Cais do Valongo, quase não se conhecia, não havia um livro sobre isso, ele estava soterrado, provavelmente somente as religiosas, me diz a mãe Edeusuíta, sabiam exatamente onde estava, né, enterrado o cais. Djalma Sabiá, o grande griot do Salgueiro, fez um samba, né, sobre o Cais do Valongo, nomeando o cais e dizendo para que ele servia. E esse é um tema que eu tenho o maior interesse em explorar. Não vou fazer isso sozinha, porque tem gente boa que pesquisa o Djalma Sabiá. Como é que o Djalma Sabiá tomou conhecimento dessas histórias, que não estavam nos livros e não estavam nos manuais, né? Então, como é que esse conhecimento chegou e chegava a esses lugares, né? E podiam ser tão trabalhados por esses intelectuais do mundo do samba, da cultura popular, como é o caso do Djalma Sabiá. A Pequena África, ela traz esses aspectos da história e da cultura da cidade do Rio de Janeiro. E a primeira pergunta que a gente faz, né, sempre, e, aliás, se não fazem, eu faço, por isso eu já começo fazendo, mas eu acho que fica sempre na cabeça, né? O que é a Pequena África na nossa cidade, né? Ela é um lugar de memória ou é um conjunto de lugares de memória da cidade? E aí eu consigo me despegar um pouco da ideia de lugar de memória, o conceito lá do grande historiador Pierre Nora, né, o francês e tal, e trazer esse conceito mais para as discussões de hoje, né, que nos aproximam nas discussões de hoje, que nos fazem pensar as discussões de hoje, e que pensam esse lugar de memória menos como lugares entronizados por uma história oficial, lugares, né, quase que oficializados, patrimonializados, né, por uma ação do Estado, e mais lugares de memória como esses espaços concretos em que as lembranças, né, uma história vivida, uma história passada, que é um passado presente, faz não apenas rememorar, como faz que tenha uma reverberação nas pessoas que por ali passam e que ali visitam. Quem experimentou e experimenta os roteiros, que hoje são vários, felizmente, né, de visita às regiões dessa região conhecida como Pequena África, sabe que
é uma experiência que pode ser transformadora, né? Ou seja, vivenciar os lugares, estar ali em contato com o concreto, com o espaço, não só produz um efeito de memória que se aproxima de uma vivência, né? Como abre um espaço, que é o espaço privilegiado das emoções, que eu considero que emocionar-se, digamos assim, torna-se uma via de acesso ao conhecimento privilegiada, né? Quando algo nos mobiliza, nos afeta, nos toca, a gente aprende melhor. Dito em outras palavras, a gente aprende mais, a nossa capacidade de apreensão, mais do que aprendizagem, se torna maior. Também a Pequena África é uma referência histórico-cultural. Hoje em dia, a Pequena África é referida em muitos documentos, não apenas nesses roteiros, nesses estudos, mas também ela é uma referência da história da cidade, né? Então, as circunstâncias de criação. Na Pequena África, ela nasce de uma forte presença africana nessa região, que não é apenas a região portuária, propriamente dito, como a gente reconhece hoje. Eu coloquei aqui, eu vou me levantar agora, com todo cuidado, porque eu tropeço fácil nas coisas, porque eu vou falando e pensando. Esse é um mapa estilizado, que está num livro do Milton Teixeira. Eu usei ele aqui de pano de fundo, porque eu acho ele útil, né, para o que eu quero falar, fazendo uma ressalva que eu acho importante. A gente ainda não mapeou, de fato, a Pequena África. Tá? Essa é uma tarefa inconclusa. E eu sempre me pergunto se será possível mapeá-la com precisão. Com certeza, com precisão, não. Mas as ideias sobre a Pequena África, muitas vezes, acabam por reduzi-la à região portuária ou à região do imediato entorno do Cais do Valongo, que não dão conta nem da história dessa região, nem tampouco de por que ela foi assim chamada. Porque a Pequena África, de fato, aqui a gente tem a Avenida Presidente Vargas para vocês, né, terem um localizador, ela vai da região portuária até onde é hoje o bairro do Catumbi, englobando a região do Sambódromo, a meu ver, chegando às encostas do Morro do Estácio. Nós estamos aqui na Pequena África carioca, chegando até a Francisco Bicalho. Essa Pequena África, se a gente vai ver nos documentos, nas obras literárias do período em que o termo surge, essa região ampliada não pode ser reduzida ao entorno do Cais do Valongo. Ela é muito mais ampla, porque a Pequena África ela coincide, né, com um período em que já se começou o aterramento. Aliás, já havia se iniciado desde o período joanino, né, um aterramento dessas regiões de mangue, que iam até onde é hoje vamos dizer assim, o Terreirão, né, onde foi a antiga Praça 11, e essa região foi sendo aterrada, vinha sendo aterrada desde o período joanino para facilitar o acesso da família real ao Palácio da Quinta da Boa Vista, né? E isso tudo vai sendo acompanhado por uma ocupação dessa região pela população mais pobre, na medida em que as reformas urbanas do início do século XX, as grandes reformas do prefeito Pereira Passos, vão derrubando os cortiços da região portuária, e essa população pobre vai buscar manter-se próximo ao seu local de trabalho. O porto era um local de trabalho por excelência dessa população, né? Isso explica, em grande parte, quer dizer, não só as redes, né, que a gente sabe que migração é rede, né? Então, mas em grande parte essa busca dessa população que migra para o Rio de Janeiro de finais do século XIX, início do século XX, para a região portuária. Essa população pobre. E ela vai sendo expulsa no início do século XX, vai ocupando as regiões próximas, que não eram regiões valorizadas, regiões ainda
banhadas pelo mangue, encostas de morros, e isso tudo fez com que essa área, né, vamos dizer, o núcleo gerador da pequena África no entorno do Cais do Valongo, pudesse ir se espalhando e configurando essa pequena África ampliada. Evidentemente, gente, isso vai ser acompanhado depois da construção da ferrovia urbana por também a ocupação de outras áreas de encosta próxima ao centro da cidade. A busca de estar próximo ao centro era um dado. Então, a gente vai ter os morros próximos ao centro, o Morro da Mangueira, né? A outra face do Morro do São Carlos, os morros da Tijuca também sendo ocupados ao longo desse processo. Mas dessa pequena África, que ela inclui a Rua Uruguaiana, né, com a Igreja de Nossa Senhora dos Rosários, São Benedito dos Homens Pretos, com uma enorme circulação de africanos, a Avenida Passos, com a Igreja da Lampadose e a Irmandade de Pessoas do Congo, a Praça Tiradentes, inclui toda aquela região que, antes da construção da Avenida Presidente Vargas, né, também frequentava a Igreja de São Domingos, né, que ficava ali próximo à esquina de onde é a Avenida Passos com a Avenida Presidente Vargas, e que era uma igreja de homens e mulheres negras e negros, livres e libertos. Portanto, a gente tem uma grande área de circulação dessa gente preta no centro do Rio, dessa gente livre, liberta, escravizada, durante todo esse tempo, alguns africanos de nascimento e outros descendentes diretos de africanos e africanas. A gente tem esse nome Pequena África, né, que é cunhado, segundo todas as fontes indicam, né, por Heitor dos Prazeres, esse grande intelectual multiartista, né, da nossa história, nos anos 20 do século XX, primeiro referido como África em miniatura, e depois o nome Pequena África se consolida. Mas, antes dele, Lima Barreto já tinha falado da aringa africana no Valongo. Já havia sinalizado, né, que esse lugar do Valongo era esse lugar de esconderijo, esse lugar de refúgio, mais que de esconderijo, do entorno do Cais do Valongo. Ou seja, essa região ela foi se constituindo ao longo do final do século XIX e início do século XX, a partir de uma história que precede a essa época, né? Só lembrando aquilo que todos sabem, mas eu lembro por dever e por, vamos dizer assim, por compromisso, né? Dever e compromisso aqui não tem o mesmo tom, que a gente é o país que, por mais tempo e em maior quantidade, recebeu africanos escravizados, pessoas africanas escravizadas da história da humanidade, né? Em termos de duração, em termos de quantidade. E a gente tem, dentro dessa história, aí vai ser até bom eu poder falar um pouco de uma dúvida que andou surgindo aí nas redes, né? E o Rio de Janeiro é o porto, por meio do qual, através do qual, né, deu entrada ao maior número de africanos e africanas escravizados da história do tráfico atlântico de pessoas escravizadas. Isso quer dizer muitas coisas, né? Da primeira, né, quando eu falei alguma vez, o Rio de Janeiro ele foi a maior cidade afroatlântica da história. Foi, gente, porque aqui deram entrada muitos milhares, milhões, estamos falando, né, de uns tantos milhões de africanos e africanas escravizados, mais que em qualquer outra cidade das Américas Negras. Nesse momento do tráfico atlântico de africanos escravizados, a gente não tinha na costa africana uma outra cidade com uma população de africanos e africanas que pudesse comparar à do Rio de Janeiro.
Salvador foi o primeiro porto a ser o mais importante nessa história do tráfico atlântico de africanos escravizados, que fique isso muito estabelecido. Até o século XVIII, não tinha outro porto que não o de Salvador, com essa dimensão. Só que no século XVIII tem uma virada. Essa virada se deveu, em grande parte, ao crescimento da economia mineradora, que fez com que um número maior de africanos e africanas escravizados entrasse pelo Porto do Rio de Janeiro, e também, no início do século XIX, pelo crescimento da economia açucareira. Não é à toa, né, que, em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty, porque Paraty virou sinônimo de cachaça, porque a produção de aguardente no estado do Rio de Janeiro é uma produção fortíssima no início do século XIX, a produção de açúcar se torna fortíssima, também interligada a uma história continental, né, porque o Haiti, que era uma outra área das Américas bastante importante na produção de açúcar e de derivados do açúcar, estava envolvido na sua luta, na chamada Revolução Haitiana, que faz com que se retraia as exportações. Então, temos aí são muitas questões conectadas. Então, o Rio de Janeiro ele se torna um porto exportador de aguardente e de açúcar, mas antes, no 18, já havia sido o porto mais importante na entrada de africanos escravizados e africanas para a região das Minas Gerais, e vai substituindo, em termos dessa dimensão de chegada, o Porto de Salvador. Aliás, substituindo não é a melhor palavra, ele vai superando em termos numéricos, né? A outra pergunta é: nem todos esses africanos e africanas ficavam no Rio de Janeiro? Com certeza, com certeza. Hoje já se sabe, e se sabe por muitas pesquisas, algumas ainda em processo, muito interessantes, as conexões entre o Porto do Rio de Janeiro, no período especial funcionamento do Cais do Valongo, e as regiões de Minas Gerais, né? Então, a gente tem Minas Gerais como o principal destino de muitos daqueles que desembarcavam aqui no Rio de Janeiro. Mas esses ficavam muitos no Rio de Janeiro e no seu entorno, e tornaram essa cidade, nesse início do século XIX, essa cidade onde, como em nenhum outro lugar no mundo, se poderia encontrar africanos e africanas de diferentes origens. Essa história, gente, eu devia dizer isso talvez no final, mas eu não consigo não dizer isso agora. Essa história, ela não é uma história para a gente se orgulhar. Eu preciso dizer isso agora, porque, às vezes, do jeito que eu vou falando, mesmo parece que eu estou dizendo: olha como nós somos o máximo, né? Nós fomos a maior cidade na recepção de africanos e africanas escravizados. Não, né, gente? Não, e é um não rotundo, estou tomando aí o Brizola como memória. É um não. Não. Isso é uma responsabilidade, isso é um peso, isso é algo que indica, né, a necessidade, a importância e o compromisso que a gente tem em trazer essa história, não deixá-la esquecer e entender como ela hoje significa no presente da cidade. Porque isso tudo se transfigura num passado presente. Então, essa história está viva e ela dói. Ela dói mesmo, gente. Ela dói mesmo. Não tem quem, ao ler os documentos de época, né, a coisa que é das vozes, que falam da vida dos que chegavam, dos africanos escravizados, da sua vida na pequena África, essa vida que, enfim, é muito importante que se recupere a força da criação, a inteligência, o brilho e a alegria, né, que as manifestações culturais de matriz africana trazem e trouxeram para a nossa história, mas não dá para esquecer da dor, gente. Não dá para esquecer, porque ela inclusive, um elemento, um eixo, né, constitutivo, indispensável desse processo. Então, a gente está falando de uma história de dor em que houve resistência, resiliência, afirmação, inteligência, criação. Então, ao mesmo tempo que na pequena África surgiram os primeiros terreiros, né, aquelas incríveis mulheres
sobretudo mulheres, mas não somente, né, que com a sua acolhida, com a sua força espiritual, com o seu axé, com toda a força da sua espiritualidade, né, agregaram, permitiram sobreviver, né, consolaram, curaram e celebraram com as pessoas, fazendo com que a vida fosse possível, né? O surgimento do samba naquelas quebradas da pequena África, os primeiros batuques, os encontros, as festas, tudo isso conviveu com essa história que é uma história marcada originalmente por uma dor relativa a esse... E quando a gente fala desse monte de gente sendo trazida para cá, que era coletiva. Mas também foi coletiva a celebração da vida e da sobrevivência. Essa região do Valongo, em 1820, né, que é aí mais bem iluminada, ela não dá conta dos limites da pequena África, mas fala de alguns lugares que hoje a gente reconhece, né, como partes dessa região. A gente vê ali a Xuriá das áreas que depois foram aterradas e relembra que essa região, esse núcleo irradiador da pequena África, era uma área de pequenas baíazinhas, de enseadas, melhor dizendo, né? E de praias de pouca areia, praias pedregosas, praias que ninguém ia para se banhar, né? Eram praias de desembarque, com muitos trapiches, com muitos desembarcadouros, lugares com muita circulação de gente escravizada, mas muita gente livre e liberta. Nessa área se constituiu o complexo escravagista do Valongo, o mercado de escravizados, o cais, o cemitério dos Pretos Novos e o lazareto, que hoje está soterrado. O lazareto era o hospital de tratamento dos que chegavam doentes, se chamava lazareto, e que se encontra, muito provavelmente, pelas pesquisas embaixo do prédio onde está se construindo um edifício do Banco Central. A gente tem essas imagens da região do Valongo, mostrando que o cais inicialmente era muito simples, que a gente imagina um cais, né? Quando a gente vê aquelas grandes pedras que estão lá hoje, elas são muito mais do cais da Imperatriz. O cais do Valongo era um cais simples, modesto, sobre a pedra. E aqui a gente vê a chamada Rua da Praia, né? Na esquina com a Camerino, e um pouco dos morros que a rodeavam. Essa região da pequena África é uma região cercada por morros, como muitas áreas no nosso Rio de Janeiro, né? E esses morros, que inicialmente, lá no início da ocupação da região, no 18, eles eram locais de algumas chácaras dedicadas à produção de alimentos, de propriedade de famílias até relativamente abastadas, eles vão se tornando, ao longo do século XIX, locais de moradia de uma população que, liberta da escravidão, vai ocupando essas encostas. Tem um estudo muito interessante, na verdade, é um grande levantamento publicado numa revista, no número da revista aqui do Arquivo Geral da cidade, que dá conta da ocupação, por exemplo, do Morro do Livramento. Esse Morro do Livramento, que, como disse, né, foi, no século XVIII, uma chácara que vai se tornando uma área, pouco a pouco, habitada nas suas encostas pela população empobrecida, e que, já em meados do século XIX, tem um misto de alguns ainda remanescentes dessas famílias donas das chácaras, com as suas chácaras reduzidas, e uma população pobre do entorno, que muitas vezes se torna agregada de diferentes formas dessa família economicamente mais bem situada. O Morro do Livramento é onde nasceu, viveu os primeiros dias da infância, Machado de Assis.
E essa presença dos agregados na história, nos romances, nos contos do Machado de Assis, ela revela muito dessa vivência que ele deve ter tido ali no Morro do Livramento. Então, a região do Cais do Valongo é marcada por essa forte presença do mercado de escravizados, portanto, o nascimento da pequena África também está ligado a essa história. A pequena África nasce, sim, dessa afirmação, dessa cultura, dessas manifestações culturais, dessas festas, dessas musicalidades, religiosidades de presença africana, mas esse nascimento é vinculado a essa história. Né? A gente tem, no processo de abolição, e a pequena África é um cenário de várias manifestações pró-abolição, né? E no processo do imediato pós-abolição, essa região, cada vez uma região mais negra, né? Uma região em que a população negra vai ampliando a sua presença. Essa população que se liberta fica nessa região, porque é uma região que possibilita trabalho pelas atividades portuárias. E essa presença dessa população negra, seja ela africana de nascimento, seja descendente direto, vai marcando socialmente a vida na área. E, ao mesmo tempo, que vão se construindo os silêncios e as reconstruções sobre essa história. Eu peguei um trecho que já é conhecido de muitos, né? Um trecho do hino da Proclamação da República, de 1890, que termina nesse pequena parte, né? Com essa curiosíssima, hoje a gente pode dizer assim, né? Esse final que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. O outrora era 2 anos antes, né? Ou seja, 1888. Então, assim, o que é a construção dessa memória? Então, a escravidão estaria longe, lá no tempo. Aliás, essa é uma sensação que a gente, muitas vezes, tropeça nela hoje em dia. Que é essa sensação de que, mas isso, a escravidão foi há tanto tempo atrás, porque vocês falam tanto de escravidão, né? Foi lá atrás, já se passaram não sei quantos anos, né? Gente, essa história é uma história viva. E, evidentemente, que a gente não pode reduzir, não pode, não deve, não vai, pelo menos eu posso dizer assim por mim mesma, reduzir a história africana e negra nesse país ou no mundo à história da escravidão. Ponto, parágrafo. Não, 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 não. Mas ignorar essa história não cabe tampouco, né? Se hoje a gente se junta às vozes que reclamam por reparação, a gente está falando de um crime que foi cometido, um crime contra a humanidade. Portanto, esse crime ele tem pessoas que foram vitimadas por ele. O que não quer dizer que elas eram objetos inanimados, que elas não reagiam, que elas não isso, não aquilo. Não. Mas, enfim, estamos falando de responsabilidades. Essa região em que vai se formando a pequena África, com a circulação desses africanos e africanas, já desde o período do tráfico atlântico com os barcos, né? Esses barcos, gente, que iam e vinham da África, eles traziam notícias. Eles traziam correspondência. Eles traziam produtos religiosos, inclusive, para as celebrações. Quem podia, os grupos religiosos que conseguiam, juntavam dinheiro para mandar suas lideranças para a África, para se especializar, para estudar mais sobre a sua religião. Isso aconteceu com diversas sacerdotisas e sacerdotes do candomblé. A gente tem também esse lugar como um lugar de desembarque de pessoas africanas e descendentes diretos vindos de outras províncias do Brasil, como da Bahia e de Pernambuco. Essa presença forte das baianas e dos baianos nessa região, que tem a ver com a prosperidade econômica do Rio de Janeiro e da região e do Porto do Rio de Janeiro em especial, né? Então, a gente vai ter essa resistência cultural, essa criação, essa afirmação de identidades. Aí eu chego num ponto
que acho importante frisar, porque aí me lembro que também nessas discussões das redes, as pessoas dizendo: mas Salvador parece muito mais africano do que o Rio de Janeiro. Bom, primeiro, quando eu leio isso, eu falo assim: gente, em que lugar do Rio de Janeiro vocês andam, hein? Né? Quando eu vejo umas perguntas assim: por onde vocês estão andando? Né? Tu já pegaram o trem da Central, às 6 horas, voltando para casa? Então, a primeira coisa que eu penso assim: que lugares do Rio as pessoas estão indo por essa presença negra africana? Segundo, mas isso aí já deixei cair. Mas aí eu venho uma segunda explicação que não dá conta de tudo, mas que é importante a gente lembrar. Que do final do século XIX até 1930, o Rio de Janeiro recebe... Olha, eu não tenho um número preciso, mas centenas de milhares de portugueses. O Rio de Janeiro recebe uma imigração portuguesa fortíssima. E a gente vai ver uma migração que é uma parte dela considerável, é feita de imigrantes pobres. Existem os trabalhos eu conheço vários, mas em especial da professora Gleide Sabina Ribeiro, que é uma grande estudiosa da imigração portuguesa, uma historiadora, que trazem esses dados com muito mais precisão, e que essa população é formada, uma parte considerável dela, por imigrantes pobres. Muitos deles também vão buscar trabalho na região portuária. A gente tem essa ocupação visível na região portuária. E alguns vão pegar os trens, quando a rede ferroviária urbana fosse sendo construída, para ir para os subúrbios. E aí vou pegar o Simas para poder continuar um pouquinho essa história, o Simas que esteve aqui na vez passada. E aí o que acontece, gente? Esses portugueses e portuguesas, sobretudo esse setor mais popular desses imigrantes, ele se africaniza nessa cidade. Mais do que embranquecer o Rio de Janeiro, eles se africanizam aqui, né? E eu não estou, quando eu falo disso, eu não estou poetizando a miscigenação, não, viu, gente? Eu estou sabendo e eu sei, reconheço da história dessa miscigenação que tem origem na violência, né? Que tem origem no estupro, que tem origem em todas essas marcas, né? Que a própria história da escravidão, do patriarcalismo, não nos deixa esquecer. Mas tem uma parte dessa história que se realiza em tempos já do século XX, que tem a ver com essa presença e novas relações que vão se estabelecendo. Uma parte de nós aqui, só olhando aqui eu já posso imaginar, descende dessa história, né? De alguma forma ou de outra. E isso, repito, não torna a miscigenação algo fácil, porque o racismo ele é outro eixo constitutivo dessa sociedade, né? Então, assim, não é simples ter no corpo a marca dessa descendência africana, nessa cidade, nesse país, nesse mundo de hoje. Mas a gente, para entender o Rio de Janeiro, e talvez a sua menos retinta aparência, tem que olhar essa história. Tem que entender como é que isso foi acontecendo. Repito, acho que o Rio de Janeiro é muito mais negro do que pode perceber esse primeiro olhar, desavisado, mas que esse Rio de Janeiro, se não é tão evidentemente negro, né, para os olhos de alguns, é porque houve essa história. Mas a gente hoje sabe que, dos diversos tons de negro que povoam essa cidade, né, são facilmente identificados quando se tornam alvo. Né? Está aí o samba recente da Mangueira para não nos deixar esquecer. Né? Mas, como disse o próprio samba, lamento informar, um sobrevivente. Essa convivência também faz dessa cidade esse lugar, né, cheio de diversidades, né,
diversidade nas formas de se viver e de significar as heranças africanas. Está aí essa foto do João da Baiana na escadaria da Pedra do Sal, ele com seu pandeiro, né? É quase que um símbolo, essa imagem é quase que um símbolo dessa pequena África, mas eu botei ele aí porque eu gosto muito dessa foto, mas outros, muitos outros e outras mereciam estar nessa foto. As tias da região portuária, elas não eram apenas umas mulheres que faziam a comida e abriam as portas das suas casas para receber os sambistas, elas eram também autoras dos sambas. Hoje se estuda cada vez mais isso. Elas eram também aquelas que influíam na harmonia, na musicalidade que saía daquelas quebradas e encontros nas casas, né? A região da Pequena África também é uma região com uma história de resistência, de uma resistência que a revolta da vacina, que é a maior revolta popular urbana que a gente tem notícia nessa cidade, nos faz lembrar a figura, né, do Prata Preta, do célebre Prata Preta, que ainda merece um bom trabalho a ser feito sobre ele, sobre esse personagem, esse líder da revolta da vacina, que durante tanto tempo foi mal interpretada como tendo sido algo fruto da ignorância, né, do anti-ciência, né, até trazendo para os dias de hoje. Não, nada a ver com quem se coloca contra a vacina hoje, por favor, nada a ver. É outra coisa, é uma história de afirmação, de luta contra as demolições, de luta contra o desrespeito a costumes, né, e a formas de viver. E a presença da revolta da vacina naquela região da Pequena África, a Praça da Harmonia hoje, né, que é um dos grandes locais das barricadas dessa rebelião, nos faz lembrar que a Pequena África também é essa região de afirmação. A região ali, eu podia ter colocado várias imagens, eu botei essa, mas tem vários prédios, lugares de memória do mundo do trabalho, né? Aliás, tem uma página na internet chamada Mundos do Trabalho, com lindas imagens de sindicatos e associações de trabalhadores nessa região, que nos dão conta dessa fortíssima presença das organizações sindicais negras no século XIX, muito antes até dos sindicatos se estruturarem, né? É a Sociedade da Resistência, que nasceu ali no século XIX. A primeira grande greve que o Rio de Janeiro vive é na Pequena África. A primeira grande greve de trabalhadores, em 1905, é ali, né? É ali que Monteiro Lopes, primeiro deputado negro eleito, ele encontra a sua base eleitoral no início do século XIX, ainda na chamada Primeira República. E toda essa movimentação política, né, essa presença negra na classe trabalhadora, vamos dizer, que ocupa os espaços da Pequena África, dá a ela essa configuração, porque muitas vezes o mesmo personagem ele era sambista, ele era frequentador dos terreiros, ele era liderança sindical. Então, essas personagens dessas histórias, né, que ocupam esses lugares todos, têm na Pequena África um lugar de presença, né? Essa é uma região também que vai viver os primeiros processos de patrimonialização nessa cidade relativos à presença negra. Entre eles, a gente tem a Pedra do Sal, que é transformada em patrimônio estadual em 1984, né? Brizola era governador, vão achar que eu sou brizolista, é a segunda vez que eu cito ele. Isso, mas Darcy Ribeiro era vice-governador, Joel Rufino dos Santos, esse grande personagem, escritor, historiador negro, indica a Pedra do Sal como lugar de memória negra e é reconhecido como patrimônio naquele então. Logo depois, a Cabeça de Zumbi, no ano seguinte, não está aí, tá, gente? Não marquei tudo. A Cabeça de Zumbi é colocada lá com todas as polêmicas da Cabeça de Zumbi, não vou entrar nelas agora, que se não era do Zumbi, que era muito mais do Bronze do Benin, essa ideia do africano genérico, não vou entrar nela agora, mas é um momento importante, essa presença
da cabeça do zumbi ali no meio da Presidente Vargas. A criação do Centro Cultural José Bonifácio, onde hoje é o MUCAB, Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, tudo isso essa efervescente década de 80 da redemocratização. Em 96, a importantíssima descoberta do cemitério de Pretos Novos, que quem não foi tem que ir. O Instituto de Pretos Novos é o guardião desse cemitério, que é um lugar de memória sensível, onde, como em pouquíssimos outros lugares dessa cidade, a gente pode perceber as dimensões de dor dessa história, sem esquecer todo esse entorno da festa, do samba, da religiosidade, da afirmação, da inteligência, da criação, dos artesãos que produziam as belas construções e sacadas dessa cidade. Em 2014, é apresentada à Unesco numa conjuntura muito específica de obras dessa cidade, né? A Desenterramento do Valongo, em 2011, e, em 2017, Patrimônio Mundial. Eu boto isso como marco por quê? Já existia toda essa vamos dizer assim, essa marcação dessa região? Evidentemente que sim, por tudo isso que eu falei. Só que isso vai deflagrar outras transformações, né? Vai fortalecer a ideia dos roteiros na região, né? O circuito da Pequena África é criado pela prefeitura, sem dúvida tem uma importância nesse momento também, nesse patrimonialização do Valongo, né, o Xaxá, o circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana, por isso o Xaxá. E esse movimento que faz hoje surgirem novos circuitos, o circuito que sobe o Morro da Providência, o circuito que vai trabalhar com os cemitérios, o circuito que vai trabalhar com a história do samba, né, algo muito vivo, um passado muito presente nessa região. Então, essa pequena África carioca, resumidamente, ela vai trazer para a gente, né, 3 ideias chaves que eu não posso deixar de terminar com elas, né? Que é o direito à história, nosso direito coletivo como sociedade, né? O direito de nos apropriarmos dessa história, no sentido não de fazermos dela algo privado nosso, mas nos sentirmos parte dela. Não é aquilo algo exótico que você vai visitar e olha e acha, olha só como era interessante. Não, essa história é nossa, e é nossa em todos os sentidos, inclusive nos sentidos difíceis. O direito à memória, porque esse é um direito inalienável, né? O direito de lembrar e de fazer lembrar, e de sabendo que lembrar é manter vivo, né, gente? A gente sabe disso, que é assim que é garantida a nossa presença depois que não estamos mais aqui. É pela memória, é pela lembrança. Então, a gente tem esse direito de lembrar e temos o direito de fazer lembrar desses nossos antepassados. Direito e dever, aliás, né? Lembrar, honrar, trazê-las, porque é uma maneira da gente dizer que existiram, que existem, que estão vivos, porque essa história não passou. E, portanto, a gente está falando de uma reparação histórica. Uma reparação que se consolide nos nossos conhecimentos, da gente saber essa história e poder contar e poder fazer com que mais gente saiba, mas também que a gente pense que essa história ela gera em nós, que ela gere em nós incômodos. Tá? Essa não é uma história para a gente contar e compartilhar e não se sentir um pouco desconfortável, para se sentir. É uma história para incomodar também. É uma história muito para incomodar. Ela não é uma canção de ninar, né? Ela é feita para a gente acordar também. Aliás, fundamentalmente, ao meu ver. Aí a imagem do Valongo, né? Que é um símbolo, viu, gente? Ele não resume, tá?
ele não resume essa história, mesmo, com todo o meu amor pelo Cais do Valongo. São muitas as Áfricas no Rio de Janeiro, espalhadas por toda essa cidade, as conexões do Cais do Valongo com a Baixada Fluminense, pela Baía de Guanabara, e tem muita história para a gente explorar por aí, conhecer. E eu agradeço uma vez mais ao Arquivo da Cidade ter me dado a chance de estar aqui. Obrigada. Bom, pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Mônica Lima por nos trazer essa fala maravilhosa, né, sobre essa parte da cidade, que é mais que uma parte da cidade, né, está pela cidade inteira, está, em alguma medida, dentro de todos nós, com as vicissitudes todas, né, que são próprias da história dessa terceira margem, né, do Atlântico, como você mesmo colocou. E queria lembrar que a Mônica é uma parceira do Arquivo da Cidade de longa data, já pesquisa aqui há muito tempo, já nos contou essa história, participou conosco de na verdade, de 2 edições da revista do Arquivo da Cidade, então todos e todas estão convidados a acessá-la por meio do nosso site, e já anuncio informalmente uma série de parcerias, né, que teremos a honra de promover aqui nessa aproximação dos arquivos tão fundamentais para entender a nossa história. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Alguma pergunta? Boa tarde, professora. É um prazer revê-la. Boa tarde. Fui sua aluna na Cândido Mendes. Oh, meu Deus, olha! É a outra parte da minha história que eu não falei, do ensino dessas histórias. Poxa, que bom te rever. Minha irmã. Eu fiz a história da África e do Negro do Brasil. Nossa, é lá atrás, hein? Lá atrás. Opa, que bom, gente. Que bom ver vocês aqui. Dos ensinamentos. A gente veio para revê-la, né? Professor, uma pergunta muito simples. Não tinha casa de engorda? Eu fiquei na dúvida. Onde eram essas casas de engorda? Que eles chegavam, os escravizados, ficavam ali para tomar corpo, né, tal. Aí a senhora falou no Lazareto, eu não conhecia do hospital, não me lembrava também do Lazareto, mas eu lembrei da questão da casa de engorda. Eu queria saber a rua, se era na Camerindo, senhora, se era aqui perto da Pedra do Sal, né? Quer juntar mais perguntas ou a gente começa já por ela? Alguém? Que aí, de repente, dá para, né? Juntar 2. Boa tarde, professora. Eu queria que você falasse também com a sua visão, porque a gente tem em algum momento, ali, início do século XX, um transporte dessa pequena África para outras regiões, e que hoje a gente falar de um conceito de pequena África só com essa região é um pouco limitar um pouco, né? Por exemplo, nós temos bairros como Madureira, que é uma pequena África e que para onde foram várias pessoas expulsas pelas obras de modernização do centro, né? E que também se confunde com aquele momento da imigração portuguesa pelo subúrbio. Eu mesmo sou oriundo de um bairro onde todas as casinhas eram aquelas casinhas de 2 quartos, com santinho né? E vivi esse, assim, não na época, mas eu já vi o encontro dessas 2 culturas. Eu venho de uma família branca, mas que sempre frequentou Umbanda, sempre frequentou diversos tipos de religião. Isso fazia parte do dia a dia. É uma história diferente essa do subúrbio de quem mora aqui para baixo, né? A gente tem uma cultura já, como diz o Simas, entrecruzada, né? Encruzilhada ali branca e era uma coisa muito natural à época. Eu lembro de eu crescer com esses. E um centro de Umbanda, para mim, era algo, né, muito comum. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa assim, dá para a gente ampliar esse conceito de pequena África,
Porque eu acho que o Rio, de alguma forma, como a Baixada Fluminense, outro exemplo, isso se deslocou, de alguma forma, com aquelas obras, né? Obrigada. Então, eu vou nessas. Casas de engorda. O que a gente tinha? Na verdade, você não tinha, até onde eu sei, tá? Pode ser que também em pesquisa a gente está sempre encontrando coisas novas. Uma casa específica de engorda. No mercado de escravizados, você tinha algumas dessas, eu vou chamar, estabelecimentos comerciais, né, de se comercializar gente. Você tinha áreas dessas casas onde as pessoas que chegavam debilitadas, enfraquecidas, né, esquálidas, muitas vezes, pelas duríssimas condições da travessia, e que elas ficavam reservadas até adquirirem corpo suficiente para serem colocadas à venda. Então, não era uma casa específica, era nas próprias casas do mercado onde havia áreas de engorda. O lazareto era mais para o tratamento de pessoas enfermas, né? Aquelas pessoas que chegavam sem condição de serem expostas no mercado. Aliás, até com receio de que, uma vez fossem colocadas no mercado, que pudessem contaminar os outros e produzir uma proliferação de doenças. Então, o lazareto tratava disso. Vamos lembrar só, gente, nada disso era público, tá? Isso eram estabelecimentos particulares. E era cobrado dos responsáveis, né, dos comerciantes, dos donos das embarcações, esse tipo de serviço. Tá? E isso tudo são coisas tão, vamos dizer assim, em que essa história da economia desse infame comércio, né, não nos deixa esquecer. Essas pessoas, elas, quando chegavam, elas eram contadas e nomeadas para que se cobrasse um imposto. O Cais do Valongo mesmo foi construído a partir da cobrança de um imposto. Um imposto que os traficantes de pessoas escravizadas passaram a ter que pagar, né, a família real que estava aqui, e uma parte dessa verba foi utilizada para a construção do cais. Então, tem toda essa questão. Então, não havia uma casa especial, havia essas áreas nessas casas. Se houve alguma especial, eu desconheço. Por isso que eu digo, vai que alguém encontrou aí nas pesquisas, além desses lugares nas próprios armazéns, né, um lugar especial. Com relação às outras pequenas Áfricas. Aí é importante, evidentemente, que a presença africana ela se espalha pela cidade na medida que se dá essa expulsão, né, dessa população negra no final do XIX, início do XX, sobretudo, né, da região portuária. Uma parte delas vai para essas áreas próximas à região portuária, se mantém ali, e aí que eu estava dizendo, vai para as áreas de manguezais, vai para as áreas de encosta de morros, mas nem todos conseguem ficar ali. E não é só nem todos. Uma parte sobe os morros, o Morro da Providência, o Morro do Livramento, são mais ativamente ocupados nesse período. Só que aí você tem alguns fatores a serem considerados. Isso é bem interessante de se conhecer, de se estudar. Uma parte não consegue lugar nesses morros e nessas áreas, e outra parte quer ter uma casa onde possa ter uma rocinha. Isso tem uma diferença enorme na vida. Então, vai procurar as áreas de subúrbio, porque ali você pode ter um quintal. Você ainda consegue, né, ter uma casinha, um quintal, o que significa muito, não só para a sobrevivência, de ter uma pequena horta, como para a sociabilidade. Ter um terreiro atrás de casa é poder juntar os amigos, gente. Quem vive em subúrbio sabe disso. Né? Poder trazer a família, poder fazer aquele almoço de domingo, aquela festa, que é vida, né, gente? Para viver, a gente precisa disso. Então, sim, a gente tem outras pequenas Áfricas pela cidade. A gente denomina e reconhece essa região como Pequena África Central do Rio de Janeiro, se a gente quiser nomear assim, mas não deve esquecer que essas outras Áfricas vão começar a se espalhar pela cidade, vão chegar à Madureira, vão tomar o caminho da linha férrea e vão também fazer vivas essas histórias, né? E por isso que eu fiz questão de lembrar da imigração portuguesa e um pouco
dessas histórias que o Simas chama dessas encruzilhadas, né? E tudo isso é muito real e muito visível. Se a gente for conversar com as pessoas aqui, vamos encontrar várias narrativas como essa sua. Minha família era mais convivia, e por isso que eu disse dessa africanização desses imigrantes. No entanto, eu não posso deixar de falar que nada disso, né, consegue fazer romper a dura realidade do racismo nessa cidade. O fato de convivermos, de termos as festas, de podermos frequentar os terreiros até em conjunto, não conseguiu fazer com que a gente desse coletivamente, tá? Não falo individualmente, coletivamente esse salto civilizatório que é superar o racismo, que é lutar contra o racismo mais do que tudo, né? De ver o racismo como um impeditivo ao melhor que nós temos, que é essa possibilidade de convivência. E é isso que a gente, quando eu relembro dessas histórias, eu também sou criada não no subúrbio, mas na zona norte do Rio de Janeiro, eu tenho essa vivência, mas também lembro, e também sei, também vivi, e meus irmãos e meus parentes viveram aquilo que é justo, que é o oposto disso que a gente lembra com tanto carinho, né? Que é a possibilidade de convivência. É isso, e é contra isso que a gente tem que lutar. Então, eu não posso deixar de fazer essa minha fala ativista aqui no final, porque ela é real, viu, gente? Porque ela é real e ela nos toca tanto quanto... tanto mais a gente sabe do bom que é a gente imaginar-se numa sociedade em que isso é possível. Boa tarde, meu nome é Ivanise. Quero agradecer muito pelo que eu tenho aprendido aqui. E tudo isso vem me gerando uma inquietação, não é nenhuma dúvida. Como educadora, o Simas disse que ainda há uma dificuldade em se passar conhecimento a respeito dessa história que não nos foi contada. Eu tenho 60 anos, com certeza, eu venho aprendendo mais nos últimos 3, 4 anos do que em todo o período de estudo. Como educadora, como você vê esse boom, né, nos últimos anos, de circuitos de herança africana, de interesse pela nossa história, que não nos foi negada, né? Não nos tenha sido contada. A gente tinha acesso, mas muito de leve, e nas novelas, né? Onde éramos sempre escravizados ou subalternos. E eu queria saber como é a receptividade das crianças, dos adolescentes, em relação a essa nova fase, se é que há uma nova fase na história, na educação. Boa tarde. Pegando o gancho da colega, também professora aqui aposentada, há sempre uma questão que a gente coloca, né, em termos da falta do conhecimento que nós tivemos, né, quem é da minha geração, né, formada em 1978 lá no IFIX, sem nunca ter visto África, diga-se de passagem. Há hoje uma questão, quando a gente olha o Rio de Janeiro, e a gente vê, né, é um Rio negro. Agora, também fica uma questão que ainda não foi resolvida. Quando é que nós vamos ter um recenseamento, levando-se em conta o recorte racial, com relação à nossa população das escolas públicas municipais? Nós temos a maior rede de escolas municipais de toda a América Latina. São quase 1.600 escolas. São 650 mil alunos. E esses alunos precisam conhecer também as suas histórias. E essa história precisa ir para dentro da escola do ensino básico, que ainda não está sendo validada dentro do ensino básico, porque falta ainda um material. A gente vê o material sendo produzido, mas é um material produzido a nível de ensino médio,
e por aí adiante. Agora, no ensino básico, a gente tem poucos referenciais e a gente precisa, com urgência, levar isso em conta. E, quando eu coloco essa questão do recorte racial, eu estou rememorando uma fala do nosso amigo, agora ancestral, Luiz Carlos Gá, que sempre colocava a necessidade da história se levar em conta o recorte racial. Boa tarde. Eu trabalho com turismo no Rio de Janeiro já há 8 anos. E eu tenho uma grande amiga minha que é baiana, mora em Salvador, e é também guia lá, e a gente troca muito essa ideia. Inclusive, eu sou completamente apaixonada pela Bahia. E a gente vê muito essa ideia de Salvador como a cidade mais preta do Brasil. E a gente eu com a Priscila troquei muito essa ideia com ela. E eu acho que o Rio ele sofre um grande apagamento. Eu acho que, será que eu poderia falar também que as reformas urbanas do começo do século XX também ajudam a aumentar mais esse apagamento histórico? E eu acho também muito interessante, que eu já tive a oportunidade de não só ir para Salvador, mas de ir para o interiorzão do interiorzão da Bahia. Quando você vai para o sertão baiano, ele não é tão preto quando você vai para a região do Recôncavo. Ele é muito mais indígena. É muito interessante que a gente acha que a Bahia é Salvador, mas a Bahia, tem um amigo meu que é baiano que fala que a Bahia é o mundo, né? A Bahia é gigantesca e eu acho que quando é importante ter esses recortes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença entre Rio e Salvador, mas por que Salvador acaba ficando tão marcada nessa história preta e a Bahia em si como um estado todo, sendo que quando você vai conhecer mais a fundo não é tão assim. Olha, eu vou ficar nessas 3, depois a gente pode vir mais, senão eu acabo esquecendo a primeira. Então, vamos lá. Vou começar da pergunta da colega ali. Como é o seu nome mesmo? Ivanise. Obrigada, Ivanise. Você vai me dar a chance de falar uma coisa que é um pouco como é que essa temática vai ganhando espaços e importância. Eu acho que vou colocar um pouco da minha interpretação sobre isso. Não é nada que eu tenha ainda sistematizado numa pesquisa, mas que é um pouco da minha vivência, né? Já leva alguns tempos para poder dizer que faz parte da minha vida, e um pouco das minhas, vamos dizer, de umas impressões que são calcadas na experiência, né? Acho que vamos dizer assim, a força, a história desses temas ganhando força na nossa sociedade, isso tem a ver. E aí eu coloco sem medo de errar. Isso tem a ver com o processo de redemocratização do país, né? Isso com pós-85, com 1988, com os 100 anos da abolição e uma série de movimentos que vão acontecer. E, dentro desse processo de redemocratização, o papel preponderante do movimento negro brasileiro, de intelectuais negros, pautando essa questão, evidentemente com seus aliados, né? Não negros, mas é importantíssima a ação do movimento negro nesse contexto do pós-redemocratização. Essas pessoas, esses intelectuais, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, são pessoas que vão iluminar caminhos, né? Abdir do Nascimento, Joel Rufino, ou seja, estou lembrando desses, né, que a gente conhece mais, e o movimento negro como um todo, né? A Mauri Mendes Pereira, toda uma série de outros que a gente vai chamar de lideranças desse movimento e que vão dizer da importância de contar essa história, de fazer essa história ser conhecida, de levar para as escolas. Isso vem crescendo, isso vai tendo bases, temos pessoas no parlamento importantes nesse processo, como Benedita da Silva, entre outros, né? Temos, enfim, intelectuais negras importantes como Petronília dos Santos, essa gente toda que vai chegar, junto com, evidentemente, com os aliados, com a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, a lei que foi depois ampliada com 11.645, trazendo a história indígena. Aliás, isso que você falou eu acho interessantíssimo, mas não vai poder aprofundar aqui agora, da coisa da história indígena, que é outro caminho de aproximação, que eu acho que soma. Tá? Ou seja, você tem um movimento político e social, que é bastante importante,
Eu me lembro que eu saí para estudar fora, fui estudar a história da África, na época não tinha no Brasil. E, quando eu voltei, eu saí em 85, voltei em 89. E eu me lembro que eu não tinha nas livrarias mais do que alguns poucos livros. E eu cheguei e tinha uma prateleira inteira da estante, em 89, porque 88 foi um ano que saíram muitas publicações importantes, e também uma produção dos pesquisadores, que, é claro, estimulado por esse movimento social, estimulados e estimuladas por esse movimento social, também os pesquisadores começaram a produzir conhecimento sobre esse tema e a publicar. Alguns, né? Infelizmente, não tantos, nem chegaram a tanta gente, mas isso começou a reverberar na sociedade. E aquela história, né, gente? Um ambiente de liberdade, que é uma liberdade que foi conquistada, a gente sabe, né? E está sempre atento para não perdê-la de vista, né? Ele é um ambiente bom para as ideias. É bom para o crescimento do conhecimento, para a aprendizagem, para a gente, né, trazer novas histórias. E esse ambiente foi favorecendo essa ampliação. Isso vai chegar nas salas de aula muito mais lentamente, porque os cursos de formação se modificam muito mais lentamente, a academia aceita, né, as novas publicações, mas até absorvê-las no seu currículo é uma distância enorme, não sem razão, né? Os currículos ainda, você tem alguns poucos autores, quando tem tanta produção. Eu posso dizer por experiência própria, elas são testemunhas. Quando eu comecei a dar aula do curso de História da África, da Cândido Mendes, né, em 1996, foi o primeiro curso de especialização, era um curso de pós-graduação lato sensu. E havia muitos professores na sala de aula. E muita gente do movimento negro também foi fazer esse curso. Começou como História da África, depois passou a História da África do Negro no Brasil. Em 96 era só História da África. E, assim, esse interesse, esse crescimento desse interesse, não tinha ainda lugar na academia, tanto que era um curso oferecido por uma universidade privada, que era a única que oferecia o curso, né? E, pouco a pouco, alguns desses professores eram professores de universidades públicas, mas não haviam as áreas de estudo. Então, tudo isso são transformações muito lentas. É até que as pessoas foram sendo formadas, os professores, aí começaram a levar, ainda lentamente, para a sala de aula, mas muitos temas não foram ainda desenvolvidos pensando a sala de aula. Isso aí é um desafio para as atuais gerações, que é um desafio que eu acho que pode ser positivo, né? Estudem, aprofundem, se produzam. E as dissertações e teses sobre as quais nós conversávamos agora há pouco, que muitas vezes ficam ali guardadas nos repositários na internet que ninguém lê, né, precisam ir à luz para serem lidos e transformados em conhecimento. Hoje em dia, a gente sabe que nas secretarias municipais, né, aqui no município mesmo, tem uma gerência que trata disso especificamente. Tem gente boa trabalhando, só que não tem material suficiente nunca para todos os temas importantes. E há temas, quando você falou dessa questão, né, coisa do subúrbio, as histórias locais precisam estar representadas nessa. Ou seja, é preciso trazer essas Áfricas para perto dessas crianças e adolescentes. Primeiro, para descolar a imagem da África daquela ideia da escravidão, né, das guerras fratricidas, né, o sofrimento, a dor só, e a gente poder trazer essas Áfricas vivas, transformadas e aproximadas em histórias da cidade, do bairro, né, da comunidade. Estou aqui me alimentando de uma conversa que eu tive agora prévia, mas é porque exatamente eu só vejo esse caminho, né? Quando a gente conseguir aproximar essas histórias da vida desses estudantes, das suas vivências, né? Que essa história deixe de ser uma história de um outro,
vamos dizer, a gente viveu o grande paradigma da ausência. Você não tinha material, você não tinha essa história, você não tinha essa formação. Hoje você até tem. Você tem livros. Tem, mas ainda continua distante. Ou uma abordagem que não é completamente adequada para a sala de aula, que não facilita a vida dos professores. Ou seja, a gente tem que pensar, e aí eu boto a gente, porque é algo que me toca diretamente, né, como uma pessoa que... Hoje eu estou na direção-geral do Arquivo Nacional, mas eu trabalhei muito tempo com formação de professores e ainda, de certa forma, me encontro nesse campo. A gente tem que pensar que isso é um caminho, é o grande caminho para a gente transformar essa visão sobre a presença negra na nossa história, a presença africana e negra na nossa história, né? Quando a gente conseguir transformá-la dessa maneira. Com relação a Rio e Salvador, tem muitas diferenças entre Rio e Salvador, eu acho que tem várias histórias. Essa presença, evidentemente, negra em Salvador, também porque certos, e aí é uma avaliação que, mais uma, né, de que eu tenho de experiência, mas não está consolidada em alguma pesquisa mais detalhada, mas que os elementos indicativos do que significa ser uma cultura negro-africana são mais visíveis em Salvador porque eles foram apresentados e lidos dessa forma ao longo de muito tempo. Eu vou trazer um exemplo mais perto para... Eu vou lembrar de novo do samba da Mangueira, do Iê da Mangueira, mas não estou puxando sardinha, não, mas o universo cultural banto, muito mais presente no Rio de Janeiro, né? Essas pessoas que foram trazidas da grande região Congo-Angola e de Moçambique, com as suas formas culturais, durante muito tempo, as suas práticas, os seus... E o Simas fala bastante disso, né? Eles não foram visibilizados como africanos, e sim como resultado da afro-brasilidade, da miscigenação. Entendeu? Então, não eram lidos como tão evidentemente negro-africanos. Os elementos da cultura banto. Gente, a gente tem o poderosíssimo jongo, a gente tem no interior do estado do Rio Caxambu, a gente tem o próprio samba, né, com toda a sua musicalidade, a gente tem uma série de elementos que são de outras matrizes culturais, que não as matrizes culturais mais visibilizadas, no caso de Salvador, e que não foram lidos como essas expressões tão puramente negras. Chegou a se dizer, inclusive, que o candomblé era uma religião pura, africana, e as outras formas do próprio candomblé e a própria umbanda eram religiões miscigenadas, né? Não tem essa pureza em lugar nenhum, né? São criações fortemente marcadas por essa herança africana. E eu acho que também as leituras que foram feitas das heranças africanas na cidade do Rio de Janeiro, elas não evidenciaram tão explicitamente essa africanidade como lá em Salvador. Em Salvador tem toda uma produção, desde uma produção de antropólogos, com produção de intelectuais locais, com criação de material imagético, cinema, a literatura de Jorge Amado. Gente, um monte de informações culturais que constroem uma imagem que é verdadeira, não é de forma nenhuma, ela não é uma imagem falsa, de Salvador, que para o Rio não são construídas dessa forma. E, além disso, gente, o Rio era a capital da República até 1960. Então, era essa cidade, sim, de fato, onde essa presença do Estado, a presença dessas instituições e a própria vigilância, né, e a própria repressão a essas manifestações também era mais visível. Não que não acontecesse lá, mas essa visibilidade era mais evidenciada aqui, onde a proximidade com o poder, né, tornava-as ainda mais
perigosas, né, vistas como perigosas. Então, acho que a gente tem aí uma história de como a imagem da própria cidade foi sendo construída. E aí essa é uma grande diferença, né? Como a história da imagem do Rio de Janeiro, como essa cidade cosmopolita, de praia, né, de um monte de gente de biquíni ao sol, foi sendo construída diferente da imagem da cidade de Salvador, essa cidade também que é objeto do meu amor mais profundo. Boa tarde, professora. Me chamo Tiago, sou historiador, sou aluno aqui da pós do arquivo. Eu queria tentar engatar duas coisas em uma. A primeira é, quanto a senhora acha que os quase 100 anos da falácia da democracia racial atrasou o nosso debate sobre o racismo hoje? E a segunda coisa é um personagem chamado Raimundo Dantas, foi o primeiro diplomata negro do Brasil, que, em 1961, foi enviado para Gana, onde ele conheceu os tabons, que são alguns retornados da revolta dos malês, que ele teve uma explosão mental, que aquela visão eurocentrista que ele teve, entrou em choque com aquela coisa linda que ele estava vendo ali no momento. Eu queria saber se a senhora poderia falar mais sobre isso. Muito obrigado. Tiago. Boa tarde, professora. Obrigada pela excelente aula. Eu tenho duas perguntas rápidas para lhe fazer. Uma é se você podia explicar um pouco mais da figura do Prata Preta, porque eu trabalho na Fiocruz e a gente exemplifica, eu achei interessante o seu contraponto, né, de dizer que a revolta da vacina de hoje não tem nada a ver. E interessante que, quando a gente vai falar... eu não sou especialista de história, de forma alguma, mas quando a gente remete à história da revolta da vacina, nós falamos muitas vezes que a história se repetiu muitos anos depois. Então, como eu desconheço a figura desse personagem, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, e assim com um pouco mais de detalhe. E também, quando você, no início da sua explanação, falava dos retornos, né? Se você conhece, em determinados países da África lusófona ou não, se eles têm esse mesmo interesse nosso, ou assim, se você conhece alguma iniciativa de alguns países da África em procurar saber essa história da pequena África no Brasil ou no Rio de Janeiro, ou se já existe alguma iniciativa de algum país em relação a isso, se a senhora conhece. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Isabelle. Eu sou mestranda de comunicação pela UERJ, com pesquisa voltada para o uso de tranças na gosto das mulheres no Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber se a Pequena África, a região conhecida como Pequena África, ela faz parte dessa luta de resistência em questão da capilaridade negra africana, dessa permanência. Se tem algum registro relacionado a isso. Gente, coisas boas, né? A gente fica, falei, ai, como é bom conversar. Bom, Tiago, primeira coisa, assim, sim, os 100 anos dessa falácia, né, da ideia de democracia racial, sim, atrasaram, porque fizeram crer que era pacífica e cordial uma relação que foi sempre pautada pela violência. E é isso que eu digo, o reconhecimento da violência não faz com que a gente invisibilize a afirmação, a criação, a capacidade de transformação, a inteligência, a beleza, a alegria que nossos ancestrais e nós produzimos até hoje, né? Ao contrário, já disse alguém antes de mim que a alegria é uma forma de se afirmar vivo e sobreviver, né? E está aí na luta. Aí você traz os tabões. Aí eu falei, claro, veio trazer o tema, né? O tema do meu coração. Bom, essa história do Raimundo Souza Dantas, né? Esse primeiro diplomata, que é uma história incrível e que mostra esse período pré-64 como um período muito importante no estabelecimento das relações do Brasil com a África. É um período curto de tempo, mas um período muito rico. É aí, por exemplo, que essa história, a descoberta da história dessas comunidades retornadas, nas quais os tabões se inserem. Os tabões,
Por que tá bons, né? Porque eles respondiam: e aí, tá tudo bem? Tá bom. E aí o tá bom virou o nome que hoje em dia é um nome identificado como de nome de um grupo étnico, assim como os agudais, por outras razões assim nomeados, serão nomes dados a essas comunidades de retornados para o continente, para a costa ocidental do continente africano, e que receberam não só esses rebeldes dos malês que foram deportados, né, como também receberam aqueles que voltaram voluntariamente. E isso é bem interessante da gente entender, né, como é que essas coisas se deram. E aí, essa história também inclui, por exemplo, um personagem como a Dona Romana. A Dona Romana é uma história interessantíssima. Aliás, eu fiquei devendo umas outras histórias que eu não contei aqui hoje, mas, enfim, de uns personagens em especial. Mas a Dona Romana, que é uma mulher, filha na verdade, neta de africano, que ela vai para a África, para a região da costa ocidental, no último grande embarque de retorno a partir a partir do porto de Recife, né? Mas ela passa por Salvador. Ela, a mãe e a avó. E aí ela volta para, quer dizer, a avó volta para a África e leva a filha e a neta, e ela chega na costa africana e se estabelece em Lagos e se torna uma liderança importante na região. Dona Romana, com uma casa e tal. Ela nasceu no Brasil, né, e voltou para a África em 1900. Quando se dá essa ida dos diplomatas brasileiros para o continente africano, logo depois das independências, 1960 é o ano das grandes, né, do número incrível de independências de países africanos, e o Brasil estabelece relações diplomáticas, manda seus representantes. Chegam os primeiros diplomatas e conhece essa comunidade, conhece a Dona Romana, essa brasileira que retornou com sua avó africana e sua mãe em 1900, e aí contam essa história. A Dona Romana, a essa altura, a mãe e a avó tinham morrido, mas ela era viva e lembrava muito do Brasil, e ela consegue convencer a diplomacia brasileira a que eles financiassem uma viagem dela de volta ao Brasil. E ela vem ao Rio de Janeiro, ela vem para o Brasil. Gente, ela é recebida com honras de uma visita de um representante estrangeiro importante. Tem uma missa em homenagem a ela na Igreja do Rosário, São Benedito. Isso é 1966, gente. Era 2 anos depois do golpe, tá? Mas ela, ainda assim, a resistência é muito viva. Tem uma missa em homenagem a ela na Igreja do Rosário. Ela dá entrevista no rádio e é feita uma reportagem sobre ela na revista O Cruzeiro, que era a revista da época. Estou só contando para vocês que, ou seja, dessas comunidades como dos Tabões, surgem esses personagens da Dona Romana. A Dona Romana é tão interessante que depois ela vira, quer dizer, inspirada nela, nasce um livro da literatura brasileira, um livro maravilhoso, que, na verdade, quer dizer, faz parte de uma trilogia, que é A Casa da Água, de Antônio Olinto, um livro lindíssimo, que conta a história da Dona Romana, fala dos Tabon, né? E dessa presença dessa comunidade liga. Leiam A Casa da Água. Vocês vão se apaixonar pela história. E a história é essa, né? De uma personagem real. Prata Preta. Bom, Prata Preta merece, como estou dizendo, merece ainda. Eu tenho um orientando de graduação, né? Enfim, então foi um trabalho inicial que fez uma pesquisa sobre o Prata Preta, e aí eu dizia para ele: continua aí, porque fez a monografia, né? E porque essa história dá muita e boa pesquisa, né? O Prata Preta ele era um homem negro, capoeirista, estivador, candomblessista da região portuária, quando se inicia, né, a campanha da vacina obrigatória, que é ao mesmo tempo da campanha do Bota Abaixo. Então, a derrubada das casas dos cortiços que habitava a população pobre, a abertura de ruas, com a expulsão dessa população pobre, ela vem junto com a campanha da vacina obrigatória, que é uma campanha que não é, de fato, uma campanha, porque você não tem uma explicação para a população.
Você é obrigado a vacinar. E assim, a população que é escolhida para começar a ser objeto da vacina é a população mais pobre da região portuária, porque se acreditava, naquela época, que a pobreza, a população negra, era portadora, por excelência, né, de doenças, de maus hábitos, de higiene, de etc. E aí, então, tem uma perspectiva higienizante, tem uma perspectiva de expulsão da população junto com a vacina. Então, a vacina vem nesse pacote, sem nenhuma explicação, além do que a vacina alvejava, né, e aí vale esse nome, os costumes da população, porque, muitas vezes, em sua grande parte, essa vacina que era inoculada na coxa. Então, as senhoras, as moças, eram obrigadas a desnudar-se, né, essa parte do corpo em frente dos aplicadores, que eram, em grande parte das vezes, começam a ser acompanhados por pessoas das forças policiais. Então, isso significava vamos dizer, um desrespeito, nesse momento de início de século, absurdo, né? Como não havia uma explicação para a vacina, e a varíola, se a gente se lembra, eu tomei vacina de varíola, ela inflama, ela faz casquinha, ela vira uma pequena pústula, nesse momento, então, que ela era, que se cortava para inocular, mais ainda. Então, você imagina, estão expulsando as pessoas dali, estão derrubando as suas casas, né? Estão invadindo as suas casas com essa força policial repressora, para desnudar as suas mulheres, estão querendo matar a gente. Essa era a leitura. Essa era a leitura. Então, Prata Preta, ele lidera, né, entre muitos outros, né, ele não é o único, né, mas ele lidera uma insurgência contra essa violência, não contra imunizar-se. Tanto que a revolta da vacina ela ensina as autoridades sanitárias que, na outra campanha que eles vão fazer, aí eles já vão ter esse cuidado. Vão ter mais cuidado em explicar por que a vacina existia, o que ela fazia. Então, esses rebeldes da revolta da vacina, eles se insurgem contra a derrubada das casas, contra a expulsão, contra a violência relativa aos costumes, e, evidentemente, por acreditar que aquilo que a vacina provocava era algo que ensejava o seu próprio adoecimento, e não evitar a varíola. Nesse sentido, ele é esse sujeito que foi colocado nas páginas dos jornais, né, inclusive com as feições animalizadas, né, armado com revólver nas duas mãos, coisa que não acontecia, que não tinha esse acesso à arma. Fala, Mônica. Não, só para concluir, né, assim, tem um bloco hoje, né, chamado Prata Preta, que sai ali da Praça da Harmonia. Né? O meu marido sai no tamborim e tal. E esse bloco tem todo um circuitinho ali pela Rua do Livramento e tal. E o Zé Gotinha sai na frente. Ele é o bloco do SUS. Então, assim, é uma história... É isso. Tão linda. Né? É isso. Na verdade, porque, enfim, eu sou louca pelo Oswaldo Cruz e todas as biografias. Uma coisa que o próprio Oswaldo Cruz estava revoltado, que mostra bem como é essa cidade, os ricos entravam com mandado de segurança para a brigada sanitária. Então, o rico, quando a brigada sanitária chegava na casa dele para vacinar a filha dele, mostrava o mandado de segurança. Uhum. Né? Já o pessoal ali da pequena, depois da revolta, muitos foram exilados. Foram deportados, mandados para o Acre. É uma história, mas é isso. É bom que você trouxe o Prata Preta, que assim, você vê, né? A história é um carro alegre também, né? Hoje em dia a gente desfila com o bloco Prata Preta, com o Zé Gotinha na frente, para dizer, ó, nossa questão era outra, né? E as tranças? Nossa, isso aí é toda uma história, viu? Tem registros, tem muitas imagens produzidas sobre essas mulheres africanas. Entre os artistas de época, você vai encontrar os vários registros. O que a gente encontra nos documentos escritos também faz referência a esses penteados. Tem muitos documentos escritos que vão fazer referência a essas tranças desse momento.
o que mais se destaca no meu olhar, que não foi focado para essa questão, mas que eu acho fascinante, né? que é dos tranças, que é dos adornos, essas afirmações de identidade tão particulares dessas mulheres, é que essa diversidade era uma marca. Ou seja, que a diversidade dos africanos que viviam, né, no Rio de Janeiro, e africanas que viviam no Rio de Janeiro nesse século XIX, que vão estar presentes até o início do século XX, né, produzindo a sua descendência, ela era algo muito chamativo, né, e as tranças eram um dos marcos, os penteados eram um dos marcos dessa diversidade, que me parece assim, não é à toa, né? Sem perder a raiz, né? A gente lembra que essas questões não são questões menores, né? Do uso de adornos, dos formas de pentear, que elas vão traduzir não só essa afirmação, né, dessa presença e dessa herança, como a sua rica diferença, né? Mulheres africanas de diferentes partes do continente trazendo técnicas e desenhos e penteados que vão mostrar essa cidade e a sua infinita beleza, né? A sua infinita beleza. Bom, pessoal, encerramos, portanto, o nosso segundo dia do nosso ciclo de palestras, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todos, lembrando que na segunda-feira que vem teremos a fala do escritor Rui Castro aqui conosco, e agradecendo imensamente, mais uma vez, nossa querida professora Mônica Lima. Muito obrigado, pessoal.